E aí galera, beleza? Vamos resolver umas questões aqui de matemática básica. Essa daqui é de PA, vamos lá. Construa uma PA de 7 termos, todos positivos, de modo que os pontos indicados na figura se tornem termos desta PA. Então, isso aqui vai ser termo da PA, esse aqui e esse aqui também. Tá, sendo que 12 deve ser o maior termo, então 12 é igual a n, que é o último termo. Apresente explicitamente todos os 7 termos desta razão e a razão da sequência obtida. Então, temos 7 termos na PA, n igual a 7. E também tem o A1, que o A1 é 3. Então, a gente tem que o A1 é 3. Da fórmula da PA, a gente tem que a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então, agora é só substituir. A n igual a 12, A1 igual a 3, mais n, que é 6, 6 menos 1, 7. A n é 7, 7 menos 1, 6, vezes a razão que a gente não tem. Então, passa esse 3 para cá, subtraindo, vai ficar 9, igual a 6R. Então, R é igual a 9 sobre 6, que é igual a 3 sobre 2. Então, temos que R é igual a 3 sobre 2. Bom, tá. O problema pede, apresente explicitamente todos os 7 termos. E a razão é essa aqui. E agora vamos botar os 7 termos. O primeiro termo é 3 que eles deram. O segundo termo é 3 mais a razão. Então vai ser 3 sobre 3 mais 3 sobre 2, que é o A1 mais a razão. Multiplicando por 2 aqui para deixar no mesmo denominador, fica 6 mais 3, 9. Então 9 sobre 2 é o A2. O A3 é o A2 mais R. Então A3 é 9 sobre 2 mais 3 sobre 2, que é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. O A4 é igual ao A3 mais a razão. Então, A4 é igual a 6 mais 3 sobre 2. Multiplicando aqui por 2 vai ficar 12. 12 mais 3, 15. 15 sobre 2 é o A4. O A5 é igual ao A4 mais a razão. Então vai ser 15 sobre 2 mais 3 sobre 2, que é igual a 18 sobre 2. 18 sobre 2, que é 9. Agora, já tem 5. O A6 é igual a 5, que é 9, mais a razão, que é 3 sobre 2. Multiplica aqui por 2 vai ficar 18. 18 mais 3, 21. 21 dividido por 2 é o A6. E o A7, como o problema já deu, mas vamos fazer aqui só para obter de outra forma. O problema já deu que é 12. Mas o A7 é igual a 6 mais R, que é a razão. Então, o A7 é igual a 21 sobre 2, mais 3 sobre 2, igual a 24 sobre 2, que é igual a 12. Então, aí está a PA. De 7 termos e razão 3 sobre 2. Vamos resolver essa aqui agora. A reta do plano cartesiano da figura representa uma função afim f reais em reais. Determine a taxa de variação média da função entre 1 e 4. Vamos lá fazer essa primeiro? A gente tem que dar a fórmula de taxa de variação de uma função afim. É ΔY sobre ΔX. Onde o ΔY é o y2 menos y1 e o ΔX é x2 menos x1. Vamos olhar aqui o gráfico. Bom, o y2 é o y do 4. O y do 4 é 1. F de 4 vai dar 1. Então, a gente tem que y2 igual a 1, menos o y1. O y1 é o f de 1, porque é de 1 a 4. O y2 vai ser o f de 4, o y1 vai ser f de 1. O f de 1 é esse aqui, ó.
Quando x é 1, a função é 3. Então f de 1 é 3. E o x2? O x2 é o 4, que é esse aqui, e o x1 é 1. 4 menos 1. Isso é igual a menos 2 sobre 3. Então, a taxa de variação média da função entre 1 e 4 é menos 2 sobre 3. A gente tem também que a taxa de variação média de uma função afim é o coeficiente angular dessa reta. Como que calcula o coeficiente angular? A gente tem um triângulo, que é esse triângulozinho aqui, ó. Porque aqui, esse lado aqui é y2 menos y1, e aqui é x2 menos x1. Por quê? Isso tudo aqui é y2, e y é esse pedacinho. Então, esse pedaço é y2 menos y1. E aqui, tudo isso daqui é o 4, que é o x2. E esse pedacinho aqui é o x1. Então, 4 menos x1 vai dar esse pedacinho. Então, dá esse triângulo aqui. E a gente tem que o coeficiente angular da reta é a taxa de variação média da função. E também a gente tem que o coeficiente angular da reta é dado pela tangente desse ângulo aqui, esse ângulo alfa. Que no caso, y2 menos y1 é menos 2. E x2 menos x1 é 3. E aqui sendo alfa, a gente tem que tangente de alfa é igual a menos 2 sobre 3, que é igual a dy dx. Essa é a letra A. Vamos para a letra B agora. Bom, o ponto de interseção da reta com o eixo y. Sugestão, determine a expressão de f. A gente vai ter que achar a expressão da reta aqui agora. Tem duas formas de fazer isso. A gente tem que uma reta, uma função afim, é dada dessa forma aqui, ó, ax mais b. E a gente tem também uma outra fórmula que é y menos y0 igual a mx menos x0, onde o m é o coeficiente angular, no nosso caso o m seria menos 2 sobre 3, e p igual a x0, y0, um ponto da reta. Nesse caso, a gente tem que um ponto da reta é o ponto 4, não, vamos pegar esse aqui, o ponto 1, 3, pois o x igual a 1 leva o y igual a 3. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto 1,3. Então, a gente tem o ponto 1,3, onde 1 igual a x0 e 3 igual a y0. Então, a reta vai ficar y menos y0, que é 3, igual a m menos 2 sobre 3, vezes o x menos o x0, que é 1. Y é igual a menos 2 terço de x, menos 2 sobre 3, mais, porque é menos com menos, e passa esse menos 3 somando, mais 3. Então, y é igual a menos 2 terços de x, mais 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. E esse é o formato da reta. Agora vamos fazer do outro jeito. Bom, a gente vai precisar de dois pontos também. Vamos pegar o ponto P, que é igual a 1, 3. E o outro ponto P1, que é igual a... Esse ponto aqui é o P1. O x, 4. E o y, 1. Aqui, ó, y, 4 e 1. O A gente já tem, que o coeficiente angular da reta é igual a menos 2 sobre 3. Bom, agora a gente vai substituir. Quando o y é 1, quer dizer, quando o x... Deixa eu botar o A aqui, vai ficar y igual a menos 2 terços de x mais b. Agora vamos lá. Quando o x é 1, a gente tem o y 3. Então a gente substitui aqui, y igual a menos 2 terços vezes 1, que é 1 mesmo, mais b.
Aqui a gente já vai obter o b. Passando esse menos 2 terços para o outro lado, fica 3 mais 2 terços igual a b. 3 vezes 3, 9 mais 2, b é igual a 11 sobre 3. Então, b é igual a 11 sobre 3. Agora a gente já tem que y é igual a menos 2 terços de x mais b, que era o que estava aqui. A gente vai substituir por 11 terços. E pronto. Essa é a equação da reta. Agora, a gente podia ter achado isso usando o ponto 4 e 1 também. Ou essa formulazinha daqui, que facilita. Agora vamos para a questão. O ponto de interseção da reta com o eixo y. Quando a reta vai encontrar com o eixo y, o x é zero. Então a gente só precisa fazer x igual a zero na equação da reta. Fazendo x igual a zero, a gente vai ter menos 2 terços vezes 0 mais 11 terços. Então y é igual a 11 terços. E acabou. Essa é a letra B. Vamos para a letra C. O conjunto dos pontos x cujos valores correspondentes são menores do que 3. Então vamos lá. A gente tem aqui que quando o valor de x é 3 é quando x é 1. Ou seja, f de 1 igual a 3. Qualquer valor que você pegar antes do 1, antes do 1 vai dar um x, um y maior do que 3. Maior do que 3, maior do que 3. Qualquer valor que vai dar maior do que 3. Então, e do outro lado, do lado direito, à direita do x igual a 1, todos os valores vão dar menor do que 3. Menor do que 3, menor do que 3. Então, qualquer valor de x maior do que 1, a gente vai ter um f de x menor do que 3. Então, por exemplo, a gente escreve isso assim. F de x menor do que 3 quando x maior do que 1. Ou a gente pode resolver isso usando uma inequação, desse jeito aqui, A gente tem lá que a função da reta é dada por 11 não, peraí, deixa eu ver aqui. Dado por menos 2 terços de x mais 11 terços. Então a gente faz o seguinte, a gente faz isso, tem que ser menor do que 3. Como aqui é tudo 3 no denominador, a gente pode passar o 3 multiplicando. Então a gente fica com menos 2x mais 11 menor do que 9. Menos 2x menor do que passo 11 para o outro lado. Passo 11 para o outro lado negativo, vai ficar menos 2. E divide isso daqui por menos 2. Então x maior do que 1. Essas duas formas dá para resolver. Vamos para a próxima. Determine o domínio da função dada pela relação f de x igual a 3 menos x dividido por x ao cubo menos x, modo mais raiz de x mais 1 vezes 3x menos 4. Dê a resposta na notação de intervalo. Vamos lá. Como é para determinar o domínio, a gente tem que ver o que não pode acontecer. Ou seja, denominador não pode ser zero. Isso implica que x ao cubo menos x tem que ser diferente de zero. E raiz quadrada de alguma coisa, essa coisa tem que ser positiva. Então, x mais 1, 3x menos 4, tem que ser maior ou igual a zero. Vamos resolver essa primeira aqui. Módulo de x ao cubo, a gente pode botar x em evidência. Vai ficar x ao quadrado menos 1, que é igual a x. X ao quadrado menos 1 é igual a x menos 1, x mais 1, diferente de zero. Bom, se a gente tiver x igual a zero, o denominador é zero. Se tiver x igual a 1, aqui vai zerar, então o denominador vai ser zero também. E se tiver x igual a menos 1, também vai zerar, porque aqui vai ficar zero. Então, a gente não pode ter x é diferente de 0, x é diferente de menos 1, 0 e 1.
Primeira observação. E agora a gente tem que x mais 1 vezes 3x menos 4 é maior ou igual a zero. Isso só vai ser maior que zero ou igual... Se isso aqui for maior do que zero, isso for maior que zero. Positivo com positivo, negativo, positivo. Ou, se aqui for menor do que zero, aqui menor do que zero. Porque negativo com negativo, positivo. De x mais 1, a gente tem que vai ser maior do que zero, quando x maior que menos 1. E 3x menos 4 vai ser maior ou igual a zero? Igual a zero. Quando 3x maior ou igual a 4, x maior ou igual a 4 terços. Agora a gente cria uma tabelinha. A gente bota a primeira expressão, x mais 1, a segunda, e a terceira é a f, que é a multiplicação das duas. E aqui é menor do que 1, é maior do que menos 1, quer dizer, a gente bota o menos 1, e também bota o 4 terços, porque 4 terços é maior do que menos 1. Depois de criar essa tabela, a gente vai verificar. Para a primeira expressão, ela vai ser maior do que zero quando o x é maior do que menos 1. Então, o lado direito é positivo e o esquerdo negativo. A outra, 3x menos 4, vai ser maior do que zero quando o x é maior do que 4 terços. Então, só vai ter um positivo aqui e o resto é negativo. Menos com menos, mais com menos, menos, e mais com mais, mais. Então, a multiplicação dessas funções vai ser maior do que zero quando o x pertencer a esse intervalo aqui, união 4 terços mais infinito. Que é esse intervalo aqui, daqui para cá e daqui para lá. Que é menos infinito a menos 1, união 4 terços a mais infinito. E como o domínio é a interseção desse resultado com o que não pode acontecer de x ser igual a zero, então, x não pode ser menos 1, nem 0, nem 1. O 0 e o 1 está antes do 4 terços e está depois do menos 1, então eles já não estão no intervalo. Agora, o menos 1 não pode acontecer e ele está incluído aqui, então a gente vai ter que tirar. Então, o domínio de f da função vai ficar menos infinito, menos 1 aberto, união, fechado, união 4 terços de mais infinito. E esse é o domínio, porque o menos 1 não entra. Supondo que α é um ângulo agudo e que seno de α é igual a 3/5, calcule cosseno de A e tangente de A, tangente de 2A utilizando o item A e a relação tangente de 2A igual a 2 tangente de A, alfa, sobre 1 menos tangente quadrado de alfa. Então, primeiro, ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Um ângulo que vai de 0 a 90. Então, esse ângulo alfa é de 0 a 90. Então, a gente já vai ter duas coisas. O seno vai ser de 0 a 1, positivo, e o cosseno também pode ser de 0 a 1, positivo. O cosseno e o seno é positivo. Cosseno de alfa maior ou igual a 0, seno de alfa maior ou igual a 0. Agora vamos lá. Vou fazer de um jeito fácil e um jeito difícil. Vamos pensar em um triângulo retângulo. Como usou cosseno, é a relação do triângulo retângulo. Como o seno de alfa é igual a 3/5, o que a gente tem? A gente tem que seno é igual o cateto oposto sobre o adjacente. Então a gente pode criar um triângulo retângulo, onde o oposto é 3 e a hipotenusa é 5. Seno é oposto sobre hipotenusa. Então, olhando isso aqui, a gente tem que seno de alfa é igual a 3/5. Tá certo. E do triângulo retângulo, a gente sabe que esse x aqui, x ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. X ao quadrado é igual a... aqui é 5. E agora, x ao quadrado, passei o 3 para o outro lado lá, que vai ficar 9, vai ficar 25 menos 9. X ao quadrado é igual a 16, x é 4.
Vamos usar o positivo aqui. Então tá, a gente já descobriu que o x é 4. Tá bom. Agora a gente pode usar o cosseno. Cosseno de alfa igual a adjacente sobre hipotenusa 4/5. Pronto, isso aí. Agora o jeito mais complicado. Não é complicado não, mas esse jeito aqui é mais rápido. A gente tem da relação seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então a gente tem que cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Tá. Então, cosseno de alfa é igual a raiz de 1 menos seno ao quadrado de alfa. Pois o cosseno é positivo, então a gente tira o negativo daqui. Então a gente vai ter que cosseno de alfa é igual a raiz de 1 menos. Seno é 4 sobre... seno é 3/5, então ao quadrado vai ficar 9 sobre 25. Então, cosseno de alfa é igual a raiz de 25 vezes 1. 25 vezes 1, 25. Menos 9, 16. 16 sobre 25. Que é igual a 4 sobre 5. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Então, cosseno de alfa igual a 4/5, como a gente tinha achado aqui com o triângulo, retângulo. Agora vamos para a tangente. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. A gente tem que seno de alfa é igual a 3/5. E cosseno 4/5. Multiplicando em cima e embaixo por 5, a gente vai ter 3/4. Então, esse é o valor da tangente de alfa. Então, a letra A já foi. Cosseno de alfa, tangente de alfa. Agora a gente tem a letra B. Tangente de 2α é igual a 2 tangente de alfa dividido por 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Então vamos lá. Essa daqui é só substituir. A gente tem que tangente de alfa é 3/4. Então, tangente de 2α é igual a 2 vezes 3 sobre 4 dividido por 1 menos 3 sobre 4 ao quadrado, 9 sobre 16. Aqui, 2 vezes 3, 6. Já dá para simplificar com o de baixo? Vai ficar 3 sobre 2. Sobre 16 vezes 1, 16 menos 9. A gente vai fazer isso aqui por causa do denominador. 16 vezes 1, 16 menos 9, 7. Então vai ficar 7 sobre 16. Como dividir é multiplicar pelo inverso, a gente faz 3 sobre 2 vezes 16 sobre 7. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 sobre 7. Então, tangente de 2α igual a 24 sobre 7. E acaba a questão. Vamos para a próxima. Um farol localizado a 36 metros acima do nível do mar é avistado por um barco a uma distância x da base do farol. A partir de um ângulo de observação alfa, conforme a figura abaixo, utilize os resultados da questão 4 para resolver os itens abaixo. A questão 4 foi a anterior, que deu essas relações aqui. Letra A, calcule a distância de x. Letra B, assumindo que o barco se aproxima do farol e que o novo ângulo de observação é 2α, a que distância o barco se encontra do farol neste momento? Tá, vamos lá, letra A. Como é um triângulo retângulo, vamos usar relações do triângulo retângulo, seno, cosseno. Vamos ver o que a gente tem. Alfa está aqui, o oposto está aqui, cateto oposto e cateto adjacente. Então a gente vai poder usar tangente. Tangente de alfa é igual ao oposto, que é 36, oposto ao ângulo, 36, dividido pelo adjacente, que é x. Mas a gente tem, no exercício anterior, que tangente de alfa é 3/4. Então a gente troca 3/4 igual a 36 sobre x. Passa o x multiplicando e esse 4 multiplicando para cá.
vai ficar 3x igual a 36 vezes 4. X é igual a 36 vezes 4 dividido por 3. Peraí. X é igual... 36 dividido por 3 é 12. 12 vezes 4, que é igual a 48 metros. Então, x é igual a 48 metros. Letra A. Agora vamos ver aqui. Como agora, assumindo que o barco se aproxima do farol e que o novo ângulo de observação é 2α, a que distância do barco se encontra o farol neste momento? Então, o barco se aproxima do farol e vai, por exemplo, ter um ângulo aqui de 2α. A gente vai poder usar a relação métrica do triângulo retângulo de novo, porque... Quer dizer, relação trigonométrica. Porque a gente vai ter um triângulo retângulo de um lado agora que vai ser... Peraí, vai ser y e um outro cateto 36. Então, usando aquela relação da questão anterior, tangente de 2α igual a 24 sobre 7. Então vai ficar tangente de 2α é igual ao oposto, que é 36, sobre adjacente, que é y. Trocando tangente de 2α por 24 sobre 7, vamos ficar com 24 sobre 7 igual a 36 sobre y. Passando multiplicando para cá, e o 7 multiplicando para lá, vai ficar 24y igual a 7 vezes 36. Então, y igual a 7 vezes 36 dividido por 24. Resolvendo isso, a gente tem que y é igual a 21 sobre 2 metros. E essa aí é a resposta da letra B. Vamos para a próxima. Simplifique a expressão x ao cubo menos 2x ao quadrado dividido por x à sexta menos 16x ao quadrado. Para x diferente de menos 2, 0 e 2. Primeiro, deixa eu botar aqui. A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a menos b vezes a mais b. A gente vai usar isso. Então, vocês têm que saber. Então, vamos lá. Aqui no numerador, a gente vê que pode deixar o x ao quadrado em evidência. Deixando, a gente fica com x menos 2. Por quê? X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. E embaixo também, dá para deixar o x ao quadrado em evidência. Por quê? X ao quadrado vezes x à quarta, x à sexta. X ao quadrado vezes menos 16, menos 16x ao quadrado. Bom, daqui a gente pode cortar o x ao quadrado. Então, isso vai ser igual a x menos 2 dividido por x à quarta menos 16. Agora, a gente vai repetir o numerador e o denominador. Vamos olhar aqui. A gente tem que x elevado ao quadrado, a quarta, x à quarta, é igual a x ao quadrado elevado ao quadrado, certo? Então, a gente vai escrever assim. X ao quadrado elevado ao quadrado menos 16 é igual a 4 ao quadrado, 16. Então, a gente troca por 4 ao quadrado. Bom, dessa relação aqui, a gente vai usar essa daqui de cima. A ao quadrado menos b ao quadrado igual a menos b vezes a mais b. Então, o nosso a aqui é o x ao quadrado e o b o 4. Então, a gente vai ter que x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Vamos substituir isso aqui embaixo. A gente vai ter que x menos 2 é dividido por x ao quadrado menos 4 vezes x ao quadrado mais 4. Bom, o que dá para fazer agora? Dá para fazer mais uma coisa. A gente tem x ao quadrado menos 4, que é a mesma coisa que x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Aí, de novo, vamos usar essa relação aqui. E vai ficar x menos 2 sobre x ao quadrado, sobre x menos 2, x mais 2.
vezes x ao quadrado mais 4. Agora a gente pode cortar o x mais 2 com x menos 2. X menos 2 por x menos 2. E isso vai ser igual a 1 sobre x mais 2 vezes x ao quadrado mais 4. Então, x ao cubo menos 2x ao quadrado sobre x à sexta menos 16x ao quadrado é igual a 1 sobre x mais 2 x ao quadrado mais 4. E aí a expressão simplificada.